E aí, pessoal, vamos mergulhar direto nessa nossa análise de hoje sobre um desafio gigantesco, mas completamente fascinante. Como a gente gerencia e protege os espaços naturais no meio de cidades que não param de crescer. É o verdadeiro embate entre o verde e o concreto. E as soluções que os especialistas Bettina Bruel e Breno Herrera trazem sobre isso são simplesmente incríveis. A grande pergunta que fica, para começar, é a seguinte: como é que a sociedade consegue preservar esses respiros verdes enquanto o ambiente urbano se expande nesse ritmo acelerado? O ponto central aqui, e isso é crucial entender logo de cara, não é só sobre uma missão poética de salvar árvores. É literalmente sobre salvar a nossa própria saúde e garantir a nossa sobrevivência dentro do espaço urbano. Isso nos leva a um conceito muito forte trazido pelo especialista Breno Herrera, o transtorno de déficit de natureza. Pensa bem, isso é uma verdadeira doença moderna. A nossa rotina atual, o tempo todo com a cara na tela do celular, enfrentando o trânsito pesado, cercados por um mar de asfalto, tudo isso vai afastando a gente do mundo natural. E o preço disso? Impactos pesadíssimos na saúde. Os parques e as áreas verdes nas cidades estão longe de ser apenas um luxo estético. Eles funcionam, na prática, como um antídoto médico essencial para toda a população. E o nosso roteiro vai cobrir exatamente como essa dinâmica funciona. Vamos passar pela selva de pedra, entender o desafio privado, explorar o caso de Curitiba, mergulhar na missão pública e chegar na questão de inclusão e saúde até entendermos o que esperar do futuro das cidades. Entrando direto no nosso primeiro grande ponto, o desafio da conservação em áreas privadas, que é o foco principal do trabalho da Bettina Bruel. E a estatística que a Bettina traz é de cair o queixo. Quando a gente pensa numa cidade famosa pelo verde, como Curitiba, a primeira coisa que vem à cabeça é que todos aqueles bosques incríveis são espaços públicos, certo? Errado. A verdade é que gigantescos 75% de toda a cobertura de árvores da cidade estão nas mãos da iniciativa privada. Só 25% pertencem de fato ao município. Ou seja, é matematicamente impossível o governo proteger toda a natureza da cidade trabalhando sozinho. E aí entra um problema prático super complexo. Quando essas florestas urbanas particulares não têm uma gestão adequada, a realidade bate a porta e bate forte. Na falta de cuidado estruturado, muitos desses lugares acabam se degradando muito rápido, virando depósitos clandestinos de lixo, entulho ou se tornando áreas perigosas. Isso cria uma resistência enorme na própria vizinhança. As pessoas começam a ter medo daquela floresta. E, por pura questão de segurança, muitas vezes acabam desejando até que a área seja desmatada. Um contrassenso absoluto, não é? Mas vamos ver como o caso prático de Curitiba consegue inverter essa lógica, focando nas chamadas RPPNs e no tal do potencial construtivo. 66. Esse é o total de reservas particulares do patrimônio natural, as RPPNs urbanas que Curitiba tem hoje. A cidade lidera esse ranking no Brasil com muita folga. E olha, isso não foi mágica. Foi alcançado através de um trabalho incansável de formiguinha que exigiu parcerias longas e sólidas entre o poder público, os proprietários de terras e as organizações do terceiro setor. A sacada genial aqui é o uso de um mecanismo econômico chamado potencial construtivo. Na prática, a engrenagem roda mais ou menos assim. O dono do terreno decide que vai preservar a floresta nativa de forma perpétua. Em troca dessa atitude, a prefeitura emite e entrega para ele um certificado. O pulo do gato é que o proprietário pode vender esse documento comercialmente para uma construtora. Essa construtora, por sua vez, usa o certificado para ganhar o direito legal de adicionar andares extras a um prédio lá do outro lado da cidade. É um sistema brilhante onde a própria força do mercado ajuda a manter a floresta em pé. Mudando um pouco a nossa lente agora, vamos olhar para o outro lado da moeda, a missão pública de conservação, que é a grande especialidade do Breno Herrera. O Breno traz a realidade brutal de áreas federais icônicas que ficam espremidas na região metropolitana do Rio de Janeiro. A gente está falando de gigantes como o Parque Nacional da Tijuca, a Serra dos Órgãos, o Monumento das Ilhas Cagarras e a Apaguapi-Mirim. O grande ponto aqui é o nível de pressão. É um atrito urbano imenso. Imagina só ter que gerenciar a conservação no meio da explosão da especulação imobiliária, demandas por infraestrutura pesada e aquele impacto sufocante da poluição orgânica e industrial que uma megalópole gera todos os dias. E para a gente conseguir visualizar melhor como a gestão pública tenta segurar essa pressão colossal nas bordas da cidade, o Breno usa uma analogia que é simplesmente fantastic, o modelo do ovo frito. Aplicado lá no fundo da Baía de Guanabara, funciona mais ou menos assim. A estação ecológica é como se fosse a gema do ovo. Ela tem proteção integral e estrita.
Em volta dessa gema, temos a área de proteção ambiental, que atua como a clara do ovo, onde o uso sustentável é permitido. Então, a clara serve como um verdadeiro escudo, amortecendo os impactos da cidade para garantir que a gema fique totalmente protegida no centro de tudo. O que nos leva diretamente a um tema fundamental e muito humano dessa discussão: a relação profunda entre inclusão social e saúde pública. Lembra do transtorno de déficit de natureza que a gente comentou bem no começo? Pois é, os especialistas reforçam que essas áreas protegidas nas cidades são a grande cura para esse mal contemporâneo. O foco principal tem que ser a população trabalhadora, gente que passa a semana inteira presa no trânsito, no concreto, lidando com uma exaustão enorme. Viajar para um parque nacional remoto muitas vezes é algo financeiramente impossível para uma boa parte da população. Por isso, garantir o acesso facilitado e gratuito a esses grandes parques urbanos tem um efeito médico direto. Reduz o nível de cortisol, ajuda no controle da pressão arterial e é uma arma poderosíssima contra a depressão e o burnout. E o mais legal é que existem soluções pragmáticas rolando na prática para manter tudo isso funcionando. No Parque da Tijuca, por exemplo, o atrito natural com a infraestrutura urbana e uso intenso, como o turismo religioso no Cristo Redentor, não são simplesmente proibidos. Os conflitos são resolvidos com diálogo, mediação e termos de compromisso. Já no caso de Guapimirim, lutando contra um histórico pesado de poluição, a resposta foi promover uma restauração verdadeiramente inclusiva. Pescadores e catadores de caranguejo da região assumiram o replantio dos manguezais. Ou seja, criam-se oportunidades de renda local ao mesmo tempo em que a cobertura verde é ampliada. Um baita exemplo de integração. Tudo isso nos traz ao grande ponto de convergência: o futuro das nossas cidades e a síntese de todas essas soluções. A lição definitiva que a gente tira cruzando os conhecimentos da Bettina e do Breno é muito clara. A conservação do meio ambiente urbano simplesmente não sobrevive se ficar trabalhando isolada na sua própria bolha. Os planos de manejo que ditam as regras lá dentro dos parques precisam obrigatoriamente estar integrados aos planos diretores das cidades, que são as leis que ditam as regras do asfalto, das ruas e dos prédios. O pessoal dos conselhos ambientais precisa sentar na mesmíssima mesa que a galera do desenvolvimento urbano. É tudo um quebra-cabeça só. E para fechar a nossa reflexão de hoje, eu deixo uma provocação para quem está nos acompanhando. Será que os planos diretores das nossas cidades hoje estão realmente garantindo o direito democrático de todos nós termos acesso à natureza? O desenvolvimento urbano não precisa e não deve ser inimigo das florestas. Mas para manter esses pulmões verdes vivos, sejam eles espaços públicos ou particulares, a gente precisa cobrar muito planejamento e integração. É a hora perfeita de olhar com atenção para a própria vizinhança e começar a defender a natureza no meio da selva de pedra. Valeu demais por acompanharem essa exploração até aqui e até a próxima!